Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan com mais algumas notícias positivas e encorajadoras para compartilhar com vocês. Como sabem, o mundo ocidental está indo para a direita. Há uma quantidade inegável de dados, evidências, indicadores, seja qual for a métrica que você queira usar. Ficou claro que as pessoas estão ficando cansadas de serem manipuladas e rotuladas com nomes como racistas, intolerantes ou islamofóbicas. As pessoas não ligam mais. Eles dizem que o multiculturalismo não está funcionando. Eu mesmo venho dizendo há muito tempo que o multiculturalismo não funciona. Sempre deve haver uma cultura dominante e tudo o mais deve girar em torno dela e estar subordinado a ela. Outras pessoas são bem-vindas, desde que seus valores culturais não entrem em conflito direto com a cultura nativa. Essa é a minha opinião. Fico feliz que mais pessoas estejam dizendo isso abertamente, como Pauline Hanson fez recentemente. Ouça. Nós não podemos ser uma sociedade multicultural. Nós somos uma sociedade multirracial, mas precisamos ser monoculturais. Somos uma sociedade multirracial, então não é racismo, mas questão cultural. Sou culturalista e digo isso há muito tempo, mas isso preocupa algumas pessoas. Então, olhe para esse cara, Adnan Hussain, anos de quem gosta de se apresentar como um deputado independente muçulmano moderado, que às vezes também critica a comunidade muçulmana, anos de evasão, falhas institucionais e covardia política em torno das gangues de exploração sexual nos trouxeram a um ponto em que toda uma comunidade é acusada pelos crimes de indivíduos. Viu isso? Ele denunciou as gangues de exploração sexual uma ou duas vezes recentemente. Não quando era impopular falar sobre isso, mas mais importante, olhe para isso. Adnan Hussain, deputado, não votou na divisão parlamentar crucial sobre uma proposta de investigação nacional das gangues de exploração sexual. Ele se absteve. Agora ele está tipo, todos nós estamos sendo coletivamente culpados. Os muçulmanos não temem a verdade. Isso os absolveria dessa acusação coletiva. Então, de novo, perpétuo. Eles estão em um estado perpétuo de vitimização, sempre se fazendo de vítimas. O maior veículo de propaganda islamista da Grã-Bretanha, 5 Pilares, negou categoricamente a existência disso. Rupert Lowe divulga um relatório tendencioso e não confiável sobre, entre aspas, nossas gangues, culpando o Islã. Rapaz, a maré está mudando, não importa o que você diga. Não importa do que você reclame, não vai funcionar. Mas dê uma olhada em Momo Hijab. Esta é a primeira vez. Olha, eu não sei se ele está trolando o público ou se está tentando mostrar um lado diferente dele. Olha para ele. Ele está dizendo, vamos, Inglaterra. Foi visto por 1,4 milhão de pessoas, 4.800 curtidas e muitos comentários. Mas alguns muçulmanos estão zoando ele. Olha esse palhaço, Inglaterra. O Estado infiel e o sinal do monoteísmo juntos. Aqui você vai descobrir os reais motivos para demonizar o Imam Muhammad. Sinceramente, não sei do que ele está falando. Pelo que entendi, ele está insatisfeito com o Muhammad Hijab por apoiar a Inglaterra. Inclusive, Hijab postou, calem a boca, seus extremistas, e saiam da minha timeline. Parece que Muhammad Hijab está convertendo britânicos ao Islã, por isso ele se irritou quando chamaram a Inglaterra de Estado infiel. Não sei. Ok, então tradução. Por isso não entendo. Alguém racional duvida depois disso do motivo pelo qual os desviantes habitantes do horizonte odeiam o chamado? Meu Deus, eu não sei. Enfim, tem mais. A Grã-Bretanha apoia Israel. Por quê? Por que você apoia isso? Onde está o boicote desejado ao Muhammad Hijab? Mais uma vez, ele afirma que o povo da Inglaterra é diferente do governo. Diz que os ingleses têm qualidades positivas que você e seus amigos árabes racistas e retrógrados poderiam aprender. Veja, ele está defendendo o povo britânico. Mas não caia nessa. Isso é uma mudança de estratégia. Ele está trolando ou é uma mudança genuína de opinião? Bem, se for uma mudança de opinião, então ele vai ter que explicar centenas de vídeos como esses. Prepare para eles o que você puder de força e de cavalos para que vocês possam amedrontar. Amedrontar, vocês vão assustar e aterrorizar Izadu. Alá, os inimigos de Alá e os seus inimigos. Eu vou, subhanallah, eu vou colocar medo e terror nos corações do inimigo. Tara, ele quer aterrorizar não muçulmanos, judeus e cristãos que não gostam do Islã. Ele quer aterrorizar eles. Então, Mas não para por aí. Ele vai dizer como quer aterrorizá-los.
Então golpeiem nos pescoços. Então golpeiem acima dos pescoços. Então golpeiem acima dos pescoços. Olhe a paixão nele. E cortem os dedos deles. E cortem os dedos deles. Ah, tortura. Não apenas uma simples e direta decapitação. Antes disso, tortura. Por que o dedo? Porque não conseguem lutar. Você incapacita de forma muito inteligente. Que gênio. Esse Alá é um gênio. Ele te ensinou como incapacitar seu inimigo decapitando-o. Ninguém sabia disso antes de Alá nos dizer como fazer. A mão. Continue. Termine. Não é Alá que está te dizendo como lutar. Se você sabe o que... Quero dizer, que gênio é esse Alá? Ele está te dando os passos. Os passos do Jagger. E o movimento mais importante, Kadribum, para matar com um toque só. Um toque. Boom. Ao encontrarem descrentes, golpeiem seus pescoços. Esse é Muhammad. Ali, nosso Senhor Muhammad. Se você ouvir sobre Darb al-Rikab, isso ainda surge. Ou golpeie o pescoço ou acima dele, como dizem. Arhas. Esse Muhammad Hijab está dizendo, vamos, Inglaterra. Que representante orgulhoso da sociedade inglesa. Ok, eu tenho muito mais. Olha isso. Olha isso. A razão pela qual você tem que lutar contra eles é porque eles são judeus e cristãos. Você tem que lutar contra eles porque eles são judeus e cristãos. E quem vive na Inglaterra? Eu sei que os muçulmanos representam 10% da população do Reino Unido, mas 90% deles não são muçulmanos. A maioria deles são cristãos, depois ateus e depois um pequeno grupo de judeus. Mas você tem que lutar contra eles porque eles são judeus e cristãos. Vamos lá, Inglaterra. Deve lutar contra esses impérios ao seu redor ou essas hukumats ao seu redor, que são judeus ou cristãos, até que paguem a jizya. E então, o modo como isso deve ser feito está no Hadith. 3 opções são dadas. Ou você paga a jizya, ou faz isso, ou faz aquilo. Isso significa que ou você se converte ou morre. Então, se você não se converter, se for judeu ou cristão, então você paga a jizya. E se você não pagar a jizya, então tem que se converter ao Islã. E se você não se converter ao Islã e não pagar a jizya, então você morre. Esse é Muhammad Ali. Vamos lá, Inglaterra. Isso ou você faz aquilo. Nós não pedimos desculpas por esse ponto. Essa é a verdade. Sua religião precisa ter um elemento expansionista. Portanto, Não existe situação ou possibilidade de paz sendo feita entre muçulmanos e não muçulmanos. você sabe, há alguns muçulmanos que dizem, ok, devemos buscar a paz. Deve haver paz entre o Ocidente e o mundo muçulmano, blá, blá, blá. Eles nem falam com ele. Olhe para ele, o que você diz. Ele está dizendo que você deveria estar em guerra com eles. Então não há chance, não há nem possibilidade, nem sequer possibilidade de paz. Sem paz. Você tem que continuar lutando contra eles porque precisa expandir seu território, sua ideologia. Vamos, Inglaterra, vamos. É uma religião de guerreiros. De muitas maneiras é assim sem pedir desculpas. É sobre expansão, é sobre conquista e tudo mais. É sobre conquista e tudo mais. Eles dizem essas coisas. Ok, pra ser sincero, não acho que isso seja uma mudança genuína de opinião. Não acho que ele tente enganar, pois sabe que há provas suficientes sobre sua posição de odiar o Ocidente infiel, incluindo Inglaterra e Grã-Bretanha. Ele está ciente disso e sabe que nós também sabemos. Por isso, acredito que está apenas provocando. Acredito que isso seja uma tentativa legítima de provocação. Tenho vários outros vídeos, se quiser ver. Vamos fazer disso um especial do Muhammad Hijab. Ele está até pedindo por um país separado. Ele realmente está defendendo o separatismo na Europa. Ouça isso. Nossos números são enormes. Há 50 milhões de muçulmanos na Europa. Há mais muçulmanos na Europa do que em alguns países de maioria muçulmana. Se todos os muçulmanos da Europa fossem um só país, seria um dos maiores países muçulmanos do mundo. Esse é o problema, pessoal. Europeus estão assistindo? Alô? Mandem eles de volta. Por isso, vocês devem remigrá-los, repovoar e enviá-los aos seus países de origem. Façam isso agora, porque muitos deles, eu diria, provavelmente dos 50 milhões, eu diria que uns 40 milhões deles nem nasceram na Europa. E então outros 8 ou 7 milhões deles seriam de primeira geração. Então agora ainda temos uma chance. Façam isso enquanto podemos. Essa é a verdade.
Se todos os muçulmanos da Europa fossem um só país, estaria entre os 10 ou 15 maiores países muçulmanos do mundo. Seria um país grande. Somos um povo grande. Isso significa que precisamos agir assim. A comunidade muçulmana deve ser a consequência. Fazer eles pensarem, se mexemos com essa comunidade, o que acontece? Nós. Não, sabe o que vai acontecer? Eles vão te expulsar. Suas políticas explodiram na sua cara, Muhammad Hijab. Este continente está prestes a expulsar todos vocês. Isso vai acontecer. Digo isso faz tempo, venho treinando e provocando eles. Também digo que vai acontecer, mas não que devemos fazer isso. Eu digo que vai acontecer. Ouça isso. Você pode usar a democracia para acabar com a democracia. A maioria, abertamente, eles disseram isso abertamente porque estão dando essas ideias para suas hordas sem mente de islamistas que usam a democracia para acabar com a democracia. Falei isso há quase 10 anos que eles fazem isso. Eles usam a liberdade de expressão para acabar com a liberdade de expressão. Esse é o objetivo. Por que deixamos que tenham democracia? Não podemos criar uma sociedade discriminatória dizendo você é muçulmano, não acredita em democracia, então não pode votar. Não podemos fazer isso porque estaríamos comprometendo nossos próprios valores ocidentais. Portanto, a expulsão é a única solução. A remigração é a única solução. É a única solução humana. Não podemos conviver com essas pessoas. Nenhum governo, sociedade ou político pode nos obrigar a conviver com quem nos odeia. Uma revisão nas escolas de pensamento. Além da opinião de estudiosos de todas as escolas de pensamento, é que, além de vocês provavelmente não quererem ouvir as besteiras dele, mas é isso que ele faz. Acho que está nos provocando. O que tudo bem. Boa tentativa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Haverá muitas mensagens contraditórias da comunidade muçulmana, com pessoas se vitimizando e chorando por isso. Quando as deportações em massa começarem, eles eventualmente voltarão para casa e se farão de vítimas alegando: isso é um holocausto. Isso é um genocídio porque remover pessoas é classificado como limpeza étnica ou genocídio. Mas isso é remigração. Essa é uma palavra nova. Remigração é a solução mais humana. E isso vai acontecer. Tem que acontecer para o bem de todos. Eles vieram, jogaram suas cartas, tentaram derrubar nosso modo de vida, mas, felizmente, como sempre previ, as pessoas vão acordar. Eu já disse isso muitas vezes. A maior civilização conhecida pela humanidade não pode simplesmente se render e morrer, especialmente nas mãos dessas pessoas. Essas pessoas que não inventaram nada desde o século XII. Não, isso não vai acontecer. E se por algum motivo a civilização que nos levou à Lua nos deu IA, a internet, ressonância magnética, avanços médicos, carros, aviões, foguetes, tudo isso, se essa civilização for derrubada por essas pessoas que não conseguem nem fazer uma agulha, então eu não consigo entender isso. Não acho que isso possa acontecer. Mas se isso acontecer, então, sabe, parabéns ao mundo muçulmano. Parabéns para eles. Talvez a gente mereça. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Não vai acontecer.